podcast sobre ordenamento jurídico. Eu me chamo Ana Amália e essa é minha colega Elaine. Nós somos do terceiro ano de Direito da Faculdade Unifeb e nós estamos aqui hoje para discutir um pouquinho sobre a mulher no sistema prisional, no caso as mulheres que estão em cárcere. Olá, Ana, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da origem, da onde veio a lei de Bancroft e vamos começar um pouquinho da documentação, da ONU, da onde ela foi criada em 2010 e da onde surgiu toda a história de Bangkok. Nós vamos destrinchar um pouquinho sobre as regras de Bangkok, entender como elas são importantes para o nosso país. E a história dessas leis, super interessante. Muito interessante, porque todo mundo acha que ela foi uma lei, na verdade, mas ela foi criada por uma princesa, na verdade, Todo o ornamento dela veio primeiro por uma princesa, Uma princesa da Tailândia. Interessante. Essa princesa, ela visitava, algumas prisões, ela tinha um contato, maior com essas mulheres em cárcere, e a partir disso, ela viu a necessidade de trazer essas regras como forma de assegurar o direito da mulher, Sim, ela teve, como vamos dizer, ela teve acesso a essas prisões, ela visitava elas, E aí, nesse momento, ela entendeu a necessidade que essas presas precisavam. E aí ela percebeu que muitas mulheres ela não tinham acesso ao básico, E aí ela foi tentar buscar uma melhoria para essas mulheres. Ela usou o peso da coroa, então, para ter acesso à Assembleia da ONU para a criação dessas regras. Exatamente, Ana, porque até então elas não tinham essas medidas, Elas não tinham esses direitos. E ela usou a coroa, o peso, a voz que ela tinha para fazer acontecer alguma coisa para essas mulheres. E vendo isso, a gente vem para a realidade do Brasil. Acompanhando os últimos relatórios do CNJ, ele nos informa aqui que 65% das mulheres presas no Brasil são negras, pobres e o mais impactante, são mães solos. E tem um grande detalhe crucial aí, a maioria não cometeu crimes violentos, A maioria dessas mulheres, elas são vítimas de crimes de tráficos, são mulheres que são obrigadas a levar drogas para a cadeia dos seus parceiros, são mulheres que vendem entorpecentes, são aviãozinhos, as verdadeiras laranjas, os aviãozinhos do tráfico, são mulheres que às vezes roubam um produto no supermercado para dar alimento para os seus filhos. Então, lógico que a gente não vai tirar aqui o peso de que algumas mulheres sim cometeram crimes absurdos, mas se for ver em vista dos grandes crimes que os homens cometem, são muito poucos que as mulheres cometem, Sim, e isso reflete diretamente na realidade delas na cadeia, Isso é um problema estrutural muito profundo, Sim. Analisando aqui também, o resultado disso leva à falta de higiene, o corte do vínculo com os filhos e tudo mais, E as regras de Bangkok, elas trouxeram uma melhoria, em relação a isso. Isso, exatamente. O sistema passa a punir a condição biológica, São 70 regras, de Bangkok, Bangkok tentou introduzir, intervir com essas 70 regras, O que eles trazem nessas regras? Assim, por cima, Vamos tentar, trazer por cima. A gente trouxe até aqui um básicozinho que tem, que as mulheres, quando elas estavam presas, elas usavam algemas no parto. Nossa, algemas, elas eram algemadas, elas não tinham esse direito e agora sim, elas podem ter um parto mais humanizado, elas não têm o uso mais das algemas, elas têm mais condições de higiene, foi introduzido a higiene para elas. Então, elas têm direito ao papel higiênico, absorvente, a itens de higiene que nem esse básico elas tinham. Nossa, isso é muito importante porque agora, os obstetras, eles conseguem ter um contato com o sistema prisional para dar o auxílio necessário para essas mulheres. E eu imagino o que elas tinham que fazer pelo fato de não ter nenhum absorvente. Mas analisando a regra em si, ele também traz a ideia de penas mais alternativas. Exemplo, uma mulher que tem filho, comete um crime menor. Para ela, o juiz ele tem que levar em consideração as regras de que, para ela seria melhor ela cumprir uma pena em casa, uma restritiva de liberdade, do que essa mulher ser afastada do seu filho, perder o contato com o filho e
ter que cumprir a pena em cárcere, ela tem o direito de passar, de amamentar o filho, de estar com o filho ali, né? De ter esse contato mãe, filho, e na regra de Bangkok vem muito querendo trazer essa introdução, né? As lactantes, a mãe tem o direito de pelo menos manter esse contato com o filho na inicial, nos primeiros 6 meses do filho. Sim, né? até em casos de mulheres que cometeram crimes mais graves. Porque você está tirando o direito daquela criança de ter o contato. De ter o convívio com a mãe, isso atrapalha muito na família em geral, Sim. né? Não só com os filhos, mas na família no todo. No Brasil, as regras de Bangkok, elas são uma soft law, ou seja, essa soft law, ela não é usada como força de lei, é uma obrigação de se seguir, é uma recomendação. Então, o juiz, ao dar uma pena, igual a gente tinha falado, ele tem que usar isso como uma recomendação para ele. Então, na hora de emitir a sentença, se ele for dar uma pena restritiva de liberdade, uma pena em cárcere, para a mulher, ele tem que usar uma justificativa, inclusive das regras de Bangkok, que é a recomendação do CNJ. Exato, né, Ana? É até uma dúvida, super válido, né? O obstáculo jurídico existe justamente por não ser uma lei impositiva, né? E impactante, né? É muito impactante na vida no sistema prisional, né? Sim. O Brasil, ele contornou isso através do STF, né? Que pregaram o soft law, né? Bem como transformando numa bússola, né? Num programa obrigatório do magistrado. Sim. E assim, uma pergunta, um questionamento que a gente deixa aí para vocês. Quando o Estado ele encarcera uma mãe solo, ele coloca ela numa cadeia, num crime sem violência, ignorando as outras opções, que ela poderia cumprir uma restritiva de liberdade, até às vezes se foi um furto por necessidade, ela cumprir um trabalho social, fazer uma doação, alguma coisa assim, ele condena uma geração inteira. Aquela criança, ela vai estar num ciclo de marginalização e abandono, ela vai crescer sem a mãe, né? Exatamente, né, Ana? E assim, vamos se dizer, hoje, o juiz, ele antes de assinar uma prisão, provisória para aquela mãe, ele é pressionado, né, a justificar o porquê que ele está fazendo aquilo. Não vamos longe hoje no que vem acontecendo, vamos lá na DOE, né? Aquele questionamento de que ela usou para usar a filha, para que ela pudesse para ela que tivesse a prisão domiciliar em casa, porque ela tinha uma filha menor e ela precisava cuidar da filha. Sim, e a filha dela até um pouco mais crescida, eu fico imaginando para as mães que tem bebês de colo. Sim. Bom, acho que é isso por hoje, a gente trouxe uma discussão muito interessante, para trazer um questionamento para vocês sobre o quão a gente pode melhorar essas regras no Brasil, porque essas regras, elas não são leis, elas não são obrigadas a ser seguidas, é uma recomendação, que eu acho que precisava ser olhada com mais atenção, com mais carinho por essas mulheres, por mais que a gente não está aqui tirando o peso do crime, mas sim a dignidade, né? O direito que ela tem, ela tem que cumprir a pena sim, mas ela tem que ter uma dignidade, ela tem que ter um banheiro, ela tem que ter uma qualidade de vida, ela tem que cumprir a pena, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu, mas tudo isso com dignidade, né? Com caráter, às vezes precisam olhar para uma mãe, para uma mulher, para uma pessoa, mas com respeito. Sim, isso é uma forma de criar uma sociedade mais justa, para aquela criança, o filho da mãe que está em cárcere, ele possa crescer assim, com o apoio materno, o contato materno, e ele não caia no mundo da marginalização. Né? Porque imagina, essa criança, ela já está crescendo ali, ela já está vendo a mãe num lugar onde não é um ambiente que ele vai propício para ele, né? Uhum. E aí você imagina o que ele vai criar de conspiração na cabeça dele. Sim. Eu acho que é isso. Muito obrigada por assistirem. Não esqueçam de compartilhar o nosso podcast e que nós conseguimos trazer mais discussão sobre isso para, quem sabe, um dia isso virar uma lei, realmente. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.